Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, nossa mãezinha do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é o 5º dia do cerco de Jericó, com o tema Tua presença cura a saúde. Eu sou a Fátima Gama e falo de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Com muita fé, vamos clamar ao Espírito Santo que Ele derrame sobre nós muita luz nessa caminhada de 7 dias de oração e súplicas. Que as nossas muralhas venham ao chão. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Vinde, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre todo o nosso interior. Vinde, Espírito Santo, iluminar a nossa caminhada. Amados, Jesus, durante os 3 anos da sua vida pública, Ele operou muitos milagres. Você pode perguntar, por que Jesus começou sua vida pública somente aos 30 anos de idade? Porque 30 anos era considerada a idade de maturidade para os hebreus. Então, somente a partir dos 30 anos, a pessoa era ouvida. Os homens eram ouvidos, eram admirados, eram aplaudidos, eram reconhecidos. Somente os feitos do homem depois dos 30 anos, aos 30 anos. E Jesus, então, começou a sua vida pública aos 30 anos. Como? Com o início da vida pública de Jesus foi marcada pelo seu batismo lá no Rio Jordão por João Batista. Finalizando o fim de sua vida oculta em Nazaré e o começo de sua missão messiânica. Então, Jesus começou aos 30 anos. Na Bíblia, nós encontramos relatos de pelo menos 40 milagres realizados por Jesus. Mas o objetivo principal de qualquer milagre divino é apontar para Cristo e para a nossa salvação. Eu cito aqui os milagres de cura do filho de um oficial e a cura da sogra de Pedro. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54. João 4, 46 a 54. Neste relato, Jesus cura em Caná da Galileia o filho de um oficial de família nobre que estava morrendo, apenas com sua palavra. Ele não foi lá ver o adolescente, o menino ou adolescente, que não fala aqui, né? Mas ele não foi lá tocá-lo. Ele cura apenas com a sua palavra. O oficial pediu-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas Jesus respondeu: vá, o teu filho está bem. O seu filho passa bem. E o oficial acreditou e desceu para sua casa. Chegando no caminho, encontrou
com os empregados que falaram: o seu filho está vivo. Glória a Deus. Glória. Jesus também, ele cura a sogra de Pedro. Está lá em Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 ao 39. Jesus cura essa senhora que estava ardendo em febre. Febre é anúncio de uma infecção. E ela estava ardendo em febre. E Jesus cura essa senhora. E quando Jesus toca a sogra de Pedro, ela imediatamente levanta e vai fazer os seus serviços. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, ele cura as pessoas desde a concepção até a velhice. Né? Ele não tem preferência de idade e nem preferência de sexo. Ele simplesmente cura. O Senhor Jesus, ele está nos curando desde o primeiro dia do cerco. Sim, sim. O Senhor Jesus está nos curando desde o primeiro dia do cerco. Ele nos cura com a sua presença amorosa, a sua presença bondosa, a sua presença misericordiosa. Jesus cura as feridas da alma, liberta e cura os vícios, cura os medos e a ansiedade, cura os relacionamentos desordenados. E hoje Jesus quer curar a nossa saúde. A nossa saúde que está precária. A nossa saúde debilitada. Jesus cura as nossas enfermidades e dores do nosso corpo. Jesus cura o nosso corpo doente. Por isso, amado, amada, apresenta para Jesus as suas enfermidades, as suas dores. Apresenta para Jesus. Mostra para Ele aonde dói. Toca agora, neste momento, aonde dói. E clama pela sua cura. Jesus quer te curar hoje. Clama do fundo do seu coração, para que Jesus possa te curar das suas doenças. Jesus, o médico dos médicos, quer te curar. Acredita e tenha fé. Tenha fé como aquele oficial que clamou pela cura do filho que estava morrendo. Acredita como aquela sogra, a sogra de Pedro, que logo após Jesus tocar-lhe, ela levanta. Ela levanta e vai cuidar dos seus afazeres. Confia amado, confia amada. Jesus está aí te tocando. A presença de Jesus está aí aonde você se encontra. E Ele te toca. Clama pela sua enfermidade e tenha fé. Confia. Eu vou terminar com esse versículo que está lá em Isaías 52, 5. Isaías capítulo 52, versículo 5. Por suas chagas fomos curados.
Por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos curados. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Bendito, adorado, glorificado e exaltado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! É com muita alegria que hoje já estamos no 5º dia do cerco de Jericó. Eu quero colocar hoje a vida da minha família, eu, meu esposo, meus filhos, meus pais, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, meus tios, meus primos, cunhados, afilhados. Quero apresentar diante do coração de Jesus os meus amigos de perto e de longe, e também os meus inimigos. Quero apresentar diante do coração de Jesus a Fátima Gama, para que o Senhor visite-a neste dia, que Ele possa dar a ela a graça da cura e da libertação de todas as enfermidades do corpo e da alma. Que o Senhor venha restaurar a saúde dela, assim como restaurou a sogra de Pedro e tantos enfermos na Bíblia. Que o Senhor, nosso Deus, se compadeça de ti, Fátima, e te dê a graça da saúde. O mesmo eu peço para minha mãe, Francisca, que colocou o marca-passo e não está passando bem. Eu peço pelo meu sogro Roberto, pelo meu pai Antônio, que está com a diabetes descontrolada. E peço também por você que está doente, que está com seu pai e a sua mãe internado, com seu filho hospitalizado, com algum ente querido com câncer, com a diabetes, com a pressão alta, todas as enfermidades que hoje na sua família apresentam como se fosse o fim de tudo. E na verdade, Deus, Ele é capaz de modificar essa história, de modificar a sua saúde, se você assim permitir. Hoje, o cerco é sobre a tua presença cura a saúde. Não só a saúde do corpo, mas a saúde da alma. Aquela que grita e que você não vê. Quando eu estava na faculdade, eu lia muito um livro que falava assim, o corpo fala. Você ficaria impressionado quantas pessoas estão doentes por causa do emocional. Quantas pessoas que guardaram para si própria a mágoa, o ressentimento, o desaforo, a falta de respeito, a falta de amor, a falta de educação. E isso foi se tornando doenças físicas. Os sentimentos se tornaram doenças físicas. E muitos até mesmo com doenças crônicas, ou seja, aquelas que já estão aí há mais de 10 anos, 20 anos. Meu irmão, minha irmã, Deus tem a solução para isso. E a solução que Ele dá para mim e para você, quando a doença é psicossomática, Deus tem uma cura para te dar nessa área. E a cura é o perdão. O perdão, ele abre as comportas do céu. Talvez você tenha muito tempo que não visita um sacerdote, que não vai no confessionário, que não visita um ente querido seu que está enfermo, que não tem conversado com o irmão, com a irmã, com seu pai, com seu filho, com sua nora, com seu neto. E tudo está aí, na falta de perdão. Eu, como mãe, como filha, esposa, irmã,
tenho que procurar fazer o melhor e tenho que viver aquilo que eu prego. Eu vou falar para vocês, não sou uma pessoa fácil de lidar. Meus filhos são prova disso. Eu sou uma mãe exigente. E não é porque eu sou uma pessoa má, é porque eu amo eles. E eu não admito que ninguém fale com eles o que eu falo. Que eu chamo atenção, que eu bato, põe de castigo, tiro as coisas que gosta. Mas eu não admito que ninguém faça. Eu sou mãe. Eu amo. E quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige. Passa a mão. Vai falando, não, fulano, vai fazendo assim mesmo. Deixa pra lá, ele é uma criança. Quantas das vezes eu ouvi as pessoas falar comigo assim, Silene, coitado, eles são adotivos. Olha, essa muleta aqui em casa não existe não, viu? Aqui o pau quebra, minha filha. E ai de quem chegar aqui com essa muleta, que eu pego a muleta e dou na cabeça da pessoa. Quebra a muleta. Que palhaçada é essa? Nós temos que assumir os nossos erros. Não, de verdade, eu errei com você, eu tenho que pedir perdão pra você. Não, de verdade, eu não devia ter te tratado desse jeito. Não, de verdade, isso aqui não é meu, é teu, tô te devolvendo, desculpa, te peço perdão. Tem que assumir os nossos erros. Quando eu dava aula de catequese para adulto, eu falava assim pros meninos, para de contar história pro padre. Chega lá e fala, padre, eu fiz isso, isso e isso. Fica contando história não. Contando história é não assumir pecado. E o demônio ele só tem poder sobre os pecados não confessados. Vai trazendo agora ao seu coração as pessoas que você precisa perdoar. Que você carrega mágoa há anos. Que você tem questionado, você tem justificado, você tem contado histórias, dado justificativas que não valem a pena. Assuma. Assuma hoje que você precisa perdoar. Você precisa se decidir em perdoar hoje. Aquelas pessoas que até então eram pessoas que significavam muito para você, mas que te decepcionaram muito, muito. E isso foi virando uma bola de neve dentro de você. E hoje você está enfermo. Quantas pessoas, vocês podem achar bobeira, que tem doenças cardíacas e que são realmente pessoas sobrecarregadas, angustiadas, guarda tudo para si. Não fala que não gostou, que não deu esse tipo de liberdade. Eu nunca vou ter problema cardíaco, que eu falo. Eu falo, não falo, falo mesmo. Não vou ter problema cardíaco, nem pressão alta. Vai falando comigo, Senhor Jesus, sozinho eu não posso. Mas eu decidi hoje, Senhor, amar e perdoar todas as pessoas que não me amaram, não me perdoaram, não me acolheram, não me abraçaram, me deram um colo, não falaram que me amava, Senhor, que eu era importante. Eu quero hoje, Senhor, todo esse sentimento de rejeição, desde o ventre materno. Eu te apresento hoje e te peço, me cura, Jesus. Me cura, Senhor. Me cura dessa enfermidade, Senhor, que eu carrego há anos. Vai falando qual que é a sua enfermidade e vai pedindo para Jesus te curar. Ah, mas se a pessoa morreu, peça ao Senhor que conceda a graça a você de visualizar você se reconciliando com essa pessoa. Os mortos não voltam aqui. Nunca mais. Mas Deus pode te dar a oportunidade de visualizar essa pessoa na sua mente e você se reconciliando com ela. Oria halakandara labadoria kandara labadoria labadoria labadoria. Shiria halakandara labadoria kandara labadoria 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 labadoria. Traz ao seu coração agora as pessoas que faleceram na sua casa, na sua família, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, na escola, professores, alunos, amigos de anos e que você não viu mais, foram embora e não se despediram. Vai trazendo ao seu coração e vai pedindo a Jesus para curar essa saudade que dói. Pede ao Senhor hoje para passear com você. Vamos, pede a Jesus como se você estivesse hoje entrando com o processo de herança e você tem que voltar na casa e falar onde que é isso, onde que é aquilo, o que é quarto, o que é banheiro, não sei o que, abrir a casa para essa pessoa entrar.
Você poderia até fazer isso sozinha, mas Jesus hoje está falando com você. Eu vou com você. Eu vou voltar lá com você. Vamos, me dá a sua mão. Você confia em Jesus? Então segura a mão dele e volta com ele. Traz à sua mente agora as pessoas, as situações, o local, o ano que aconteceu, como que aconteceu, quem viu, quem julgou, quem condenou, e vai falando para Jesus: eu quero perdoar ela, Senhor. Mesmo que isso arranque um pedaço de mim, Senhor. Mesmo que isso doa em mim, Jesus, eu quero perdoar ela, Senhor, eu quero perdoar ele. Por tudo isso que eu passei. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vai pedindo a Jesus, toca aqui, Senhor. Aqui, ó Jesus, eu lembro quando eu era pequena, que meu pai, ele não tinha muitas habilidades. E ele foi me xingar, não sei porquê, não lembro. E ele pegou no meu braço, quase quebrou o meu braço. Aquilo eu carreguei por anos, um sentimento de rejeição, de menos-valia, de não ser amada. Eu carreguei por tantos anos aquilo e outros sentimentos sobre a família, sobre a casa, sobre os irmãos, sobre os meus pais, porque eu nasci no hospital e vivi nele por 8 meses. Depois eu internei até os 13 anos de idade. Eu me sentia completamente abandonada. Eu me sentia rejeitada naquela família. Mas não era eles que me rejeitavam, era a situação. Eu não tinha convívio com eles. E eu sofri muito. Eu passei toda a minha adolescência com sentimento de rejeição. Até que aos 15 anos de idade eu tentei o suicídio. Eu não sabia. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E eu sempre peço perdão a Deus por isso. Mesmo no confessionário, eu já pedi várias vezes perdão a Deus por ter tentado contra a minha própria vida. E hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vejo tudo diferente. E graças a Deus que eu não morri, né? É uma graça muito grande Deus ter preservado a minha vida. Mas eu creio que neste dia Deus também preserva a sua vida, preserva a sua saúde. Quantas pessoas estão se matando com comida, com medicação, não cuidando da morada de Deus, não cuidando de você. Se você não cuida do seu corpo, você não cuida da morada de Deus. Pede ao Senhor hoje a graça de se perdoar. Pede ao Senhor hoje a graça de se libertar desses sentimentos. E vai entregando agora todos os seus entes queridos falecidos. Recebe, Senhor, na tua glória celeste. Eles não são meus, Senhor, eles são teus. Recebe, Jesus. E cura o meu coração, Senhor. Por aqueles que eu não consegui me despedir, Senhor. Por aqueles que foram embora e não se despediram de mim, Senhor. Por aqueles que faleceram, Jesus. E eu não consegui pedir perdão, Senhor, nem dar o perdão. Vai falando comigo, Senhor Jesus. Sozinha é impossível, mas eu quero hoje, eu decidi hoje amar e perdoar. Eu decidi hoje te entregar meu ente querido falecido. Recebe na tua glória celeste, Jesus. Recebe, Senhor. Cuida dele por mim, Jesus. Eu quero rezar hoje pelos intercessores das 14 horas, 15, 16, 17 e 18. Pela vida
da Maria Dalva de Palmas, Tocantins, Beatriz Catone Bim, de Santa Maria do Tocantins, Rosângela Araújo Silva, de São Paulo, Maria Aparecida Possato Bolognani, de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, Lídia Cardoso, de Lavras, Minas Gerais, Rosane Aparecida, de Lavras, Minas Gerais. Quero apresentar também a vida de Isângela Ferreira, de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, Fátima Possato Gama, da Rocha, a nossa semeadora, Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, a Rita Maria Balzani Riato, de Timburi, São Paulo, é responsável pelos 9 meses com Maria e os 3 meses com São José. Eu quero também colocar a vida de Regina Leles, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Vanilda Cecília, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que o Senhor, nosso Deus, visite cada um de vocês. Que vocês sejam sentinelas vivas do Senhor. Que vocês estejam em suas casas, tampando as brechas, para que a luz de Cristo permaneça e as almas do purgatório recebam a luz eterna. E para que também as trevas não encontrem espaço para fazer morada. Eu quero apresentar diante do coração de Jesus o Brasil, a terra de Santa Cruz. Apresento também a todos os brasileiros que estão na caminhada pela liberdade no nosso país e que amanhã se encontrarão em Brasília, e aqueles que se encontrarão em cada estado, cada cidade do nosso país. Que o Senhor coloque anjos, guerreiros, sentinelas acampados sobre eles. Que a luz de Cristo brilhe, irradie e dissipe todas as trevas sobre o território brasileiro. Eu te peço, Senhor, lava a terra de Santa Cruz com teu sangue, Jesus. Cada entrada e cada saída, Jesus. Lava, Jesus, tu tens o poder de purificar o Brasil, Senhor, com o teu sangue precioso. Eu te peço neste dia, Senhor, lava o presidente da República com teu sangue, Senhor. Lava os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Lava hoje, Jesus, o Supremo Tribunal Federal. Juízes, promotores, defensores públicos, advogados, desembargadores. Eu te peço, Senhor, lava com teu sangue, Jesus. Purifica o Brasil, Jesus. Lava os anéis da mente, Senhor, aqueles que vivem a mentira e justificando como se fosse verdade. Trocaram, Jesus, inverteram os papéis, Jesus. Eu te apresento hoje, Senhor, todos os presos injustamente, Senhor. Aqueles com seus filhos, esposas, esposos, noras, mães, pais, jovens. Eu te apresento hoje, Jesus, aqueles que cometeram crime, Jesus, e se arrependeram. Todos os presídios, Jesus, sejam agora lavados com teu sangue, Jesus. Visita as clínicas de aborto, Senhor. Visita as casas de recuperação, Jesus. Visita os abrigos, Senhor. Visita hoje, Senhor, todos os orfanatos, todas as crianças que estão jogadas, Senhor, largadas nos orfanatos, Senhor, que passaram da idade da adoção. Jesus, eu te apresento hoje. Visita as casas de repouso, Senhor, com teu sangue precioso. Visita as forças armadas, Senhor, generais, soldados, delegados, policiais. Visita, Senhor Jesus, o Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. O Senhor tem o poder de mudar a história do Brasil, Senhor. Lava agora o coração daqueles que estão impregnados com a dureza, Senhor, da verdade. Que toda a verdade que estava impedida de fazer morada, que hoje seja quebrado esses corações empedrados e que a verdade permaneça, entre e faça morada.
Tira agora, Jesus, dos anéis da mente, do consciente e do subconsciente, todos os pensamentos, sentimentos destrutivos, vingadores, destruidores, todos os sentimentos de ira, de raiva, de ódio, de trapaça, de vingança. Tu tens o poder, Jesus, de mudar a história do nosso país, Senhor. Acorda os soldados que estão dormindo, Senhor, que estão enfeitiçados. É essa a palavra, enfeitiçados com tanta coisa errada, que não enxergam uma saída. Quantos brasileiros que não enxergam hoje uma saída? E o Senhor fala, eu faço nova todas as coisas. Nada nem ninguém tem maior poder do que o poder de Deus. Apresento hoje, Senhor, a Igreja Católica na pessoa do Papa Leão XIV, Senhor. Lava com teu sangue, Jesus. Protege o teu servo, Jesus, de todos os ataques e insídias de Satanás. Protege as escolas, Senhor. Lava com teu sangue precioso. Lava as universidades, faculdades, escolas particulares e públicas, escolas militares, cívicos militares. Lava com teu sangue, Jesus. Lava os alunos, professores, diretores, supervisores, coordenadores, psicólogos, psicopedagogos. Eu te apresento hoje, Jesus. Lava a mente e os anéis da mente, Senhor. Tira agora, Jesus, todos os sentimentos de ideologia de gênero, todos os sentimentos de comunismo, todos aqueles que pregam o comunismo dentro das escolas, Senhor. Defende o comunismo. Nós te pedimos hoje, Jesus, lava com o poder do teu sangue, Jesus. O Papa Leão XIV falou que não existe católico comunista. Não existe, porque são um contrário ao outro. Um defende a vida, o outro defende o aborto. Um defende a família, o outro fala que a família é tudo de ruim que tem na sociedade. E por aí vai. Nós não podemos dizer que somos católicos e dizer ao mesmo tempo que somos comunistas. O comunismo é satanismo. O catolicismo é cristianismo. E a única meta, objetivo do comunismo é destruir o cristianismo. Lava a terra de Santa Cruz, Senhor. Nós te pedimos neste dia. Vem, Senhor Jesus. Em teu nome, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Eu renuncio e repreendo agora Satanás, autor de todo mal, pai do engano e da mentira. Está vencido na cruz do Calvário. Em teu nome, Jesus, eu renuncio e repreendo agora todas as pragas e maldições. Toda ira, toda raiva, toda inveja, contenda, intrigas, fofocas, mentiras, acusações, lamúrias, rejeições, condenações. Eu te apresento hoje, Jesus, te peço, lava com teu sangue, Jesus. Liberta as famílias, Jesus, de todas as intrigas, brigas, confusões, maquinações um contra o outro. Eu te peço hoje, Jesus, que todas as brigas dentro das casas, Senhor, por herança, por dinheiro, por imóveis, que o Senhor lave agora, Jesus. Dissipa as trevas, Senhor, da casa dessas famílias. Lava, Senhor Jesus, com teu sangue precioso. Pelo poder do teu sangue, Jesus, na intercessão da Virgem Maria, eu renuncio e repreendo agora todas as doenças, falsas enfermidades, Senhor, que foram se alojando, que foram encontrando espaço e fazendo morada, Senhor. Todas as pessoas que simulam uma doença, Jesus, que não tem. Todos aqueles, Jesus, que simulam doenças psicológicas, doenças neurológicas. Eu te apresento hoje, Jesus, lava com teu sangue, Jesus. A que ponto chegamos? De uma renúncia por doenças que não existem. Quantas pessoas querendo atrair
o olhar, a dependência, querendo atrair o carinho, a atenção, a ponto de fingir que estão doentes. O mundo está doente, precisa de Deus. Lava com teu sangue, Jesus. Purifica, Senhor. Eu renuncio e repreendo agora, Jesus, a todos os pactos e alianças de morte, a toda ira, toda raiva, contendas e invejas, Senhor, que foram lançadas contra mim ou contra os meus, a todos os trabalhos, pactos e alianças, todas as consagrações feitas com água, com bebidas, com cigarros, com roupas, com comidas, tudo aquilo que veio até a minha casa, Jesus, que foi mandado, que foi trabalho feito, Jesus, que o Senhor quebre agora no poder e na autoridade do teu nome, Jesus. Senhor Jesus, em teu nome, eu quero te louvar e te bendizer, te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelas curas, milagres, prodígios, conversão e salvação que entrou na casa de muitos neste dia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, em nome de Jesus. Levanta-se, ó Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam diante de vossa face todos que vos odeiam. Levante-se, ó Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam diante de vossa face todos que vos odeiam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, eu te peço neste dia que esconde eu e a minha família dentro do Imaculado Coração da Virgem Maria. Quando o demônio me procurar ou procurar os meus, que ele encontre o teu sangue e a tua cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria.